Queridos, graça e paz, a paz do Senhor, Pastor Felipe mais uma vez. Vamos dar início à nossa segunda aula, queridos, com um pouquinho de atraso, devido às circunstâncias dessa semana, mas estamos lançando agora a nossa segunda aula com o tema Escola Escatológica, queridos. Falamos da primeira aula sobre a introdução, tudo aquilo que a gente ia tratar dessa aula. Agora vamos tratar sobre as escolas, visões escatológicas, o que as igrejas pensam, o que as denominações pensam a respeito do Apocalipse, do arrebatamento, do milênio e o que a nossa visão pensa, né? Nossa igreja assembleiana, somos da Assembleia de Deus, o que a Missões do Rei, o que a Assembleia de Deus pensa sobre o arrebatamento. Então vamos tratar hoje a respeito desse tema, desse assunto. É muito polêmico. Nem sempre a nossa vertente, a nossa verdade vai ser a verdade soberana. Existem pontos positivos e existem negativos. Existe o ponto em que eu vou ser assertivo e existe o ponto também que eu não serei assertivo. Ou seja, existem os prós e os contras. E aí vamos tratar hoje a respeito desse tema, que é um tema muito divergente nas nossas áreas. Há muito conflito de ideia, há muita polêmica, há muito texto, há muito embasamento, há muita interpretação para tratar desses assuntos. Então hoje, especificamente, vamos tratar sobre o milenismo, vamos tratar também sobre a visão pós-milenismo, vamos tratar também da visão pré-milenismo e vamos tratar também da visão pós-tribulacionista e pré-tribulacionista, tá bom? Então, são essas escolas que iremos tratar hoje. Claro que tem aparecido algumas outras aí, mas essas aí são mais preponderantes no nosso meio, tá bom? Então, vamos para a nossa introdução, vamos entender um pouco a respeito das escolas. Falamos da introdução a respeito de muitas situações. Quando aconteceria, qual o tempo que aconteceria, qual o momento que aconteceria, quem pensa a respeito sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, quem pensa a respeito sobre a pré-tribulação, quem pensa a respeito sobre o milênio. A gente tratou um pouco detalhado sobre esse tema na primeira aula. E nessa aula vamos abrir agora dentro daquilo que entendemos, tá bom? Dentro daquilo que conseguimos entender. Volto a repetir que essa aula é bem básica, tá bom? É bem básica, mais para abrir entendimento e não criar confusão mental na mente de vocês. Se vocês quisessem aprofundar mais sobre esse tema, eu aconselho vocês a fazer estudo aprofundado sobre a escatologia, estudo aprofundado sobre teologia, para que vocês consigam entender melhor esse assunto. Mas aqui eu acredito que vocês já vão ter um pouco da visão, tá bom? O estudo escatológico, queridos, muitos teólogos e denominações, eles vão se organizar para construir seus pensamentos, né? Do modo correto do entendimento da linha de pensamento em que defende, né? Eles conduzem e estabelecem firmemente a nossa fé. Então, o estudo escatológico, ele vai ser criado através de um pensamento, de uma visão, tá? Vou usar o texto base hoje em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 e 58. Vai dizer assim: e agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está aplicando aqui um conceito. Aqui tu já tem um conceito visionário, tá bom? Já nesses dois versos, ele já está aplicando um conceito. E aí cabe muita interpretação nesses dois versos. Vamos para o 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, queridos, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está falando que vai acontecer algo. E este algo está relacionado a uma trombeta. E quando essa trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com o corpo transformado. Então ele está falando que vai acontecer algo que vai fazer os mortos ressuscitar. Amém? Então entendemos que ele está falando sobre o arrebatamento. Verso 53.
Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Queridos, acabamos de ler agora essa passagem bíblica, e nesta passagem bíblica, em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, aos 50 ao 58, já conseguimos compreender que acontecerá algo. E Paulo está explicando como que vai ser este algo, né? E também está dando também o alerta para conosco, através dessa passagem. Aqui cabe muita interpretação, e aonde vamos trabalhar sobre essas interpretações. O objetivo, queridos, geral desta aula é apresentar a visão e os pensamentos escatológicos. A definição desses fundamentos, queridos, desta apresentação, vamos apresentar e vamos refutar também alguns pensamentos. Vamos apresentar a visão amilenista, mas também vamos refutar também um pouco dessa visão. Vamos apresentar a visão pré-milenista e vamos refutar um pouco também esta visão. Seguindo a nossa ótica, eu quero já tratar isso com você, tá? Pastor Felipe, qual é a sua visão a nível escatológico? Eu sou pré-tribulacional, assembleano, raiz. Eu sou raiz assembleano. Então eu creio numa pré-tribulação, ou seja, não passarei pela tribulação, mas enfrentarei o resquício dela. Eu creio no arrebatamento, mas eu vou explicar isso melhor mais à frente para vocês entenderem. Mas a minha visão que eu estou aplicando para vocês é pré-tribulacional, mas eu vou aplicar os pós e os contras de todas as visões, tá bom? Vamos definir, vamos discutir sobre o amilenismo, apresentando seus fundamentos, as refutações. Vamos apresentar os fundamentos pré-tribulacionistas, entendendo os equívocos dessa linha de pensamentos, e vamos apresentar os conceitos pré-milenistas e sobre as suas ramificações e pensamentos. É difícil, né, queridos? Parece bem complicado, mas vamos entender. Poxa, é muito difícil, milenista, pré-milenista, pós-milenista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Que loucura é essa? Calma, vamos entender ponto a ponto para que você entenda. Acompanha comigo, vamos dar introdução. Você vai ver aí logo um mapa com algumas fotos e uma seta racional entendendo, tá? Você vai compreender já, esse é o primeiro tópico, o primeiro slide, e você está comigo nesse primeiro slide, queridos. Peço que você esteja com a sua Bíblia de lado, pega a sua Bíblia, pega a sua palavra, abra ponto a ponto. Os versos que eu for falando aqui, você vai anotando ponto a ponto para que você entenda melhor esse estudo. Não faça esse estudo, queridos, sem estar com a palavra do Senhor do seu lado, tá bom? Não, nunca na vida, nem se você for assistir um vídeo de YouTube sobre Apocalipse, escatologia, Bíblia do lado, na mão. E grave, eu preciso ter um conceito, uma visão. Esta visão que eu vou apresentar é uma visão pré-tribulacionista assembleana, mas eu vou mostrar para vocês outros tipos de visões também e vamos refutar um pouco dessas visões, ok? Vamos lá. Em relação às escolas escatológicas, queridos, abordaremos as principais visões com relação à ordem dos acontecimentos e dos eventos relacionados, tá? Você vai ver aí que o evento do arrebatamento, depois vem o evento da grande tribulação, depois vem o evento da vinda de Jesus em glória, depois vem o milênio, e depois vem os céus e a terra
Esta é a visão pré-tribulacionista. Acontecendo tudo nas suas devidas ordens. Vamos de novo? Vem o arrebatamento, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o milênio, a novos céus e a nova terra e ponto. Entendemos assim, tá bom? Vamos conhecer também, antes de começar, vamos ressaltar aqui que este assunto é muito complexo. Portanto, as divergências teológicas são grandes entre os maiores teólogos renomados. Então, você vai discordar algumas vezes do que eu vou falar, mas isso é normal, tá, queridos? Eu não estou aqui para apresentar a minha verdade. Estou a apresentar a visão pré-tribulacionista, mas pode entender que os maiores também tiveram seus conflitos e têm seus conflitos até hoje, né? Temos aí o Norman Geisler, que é pré-milenista, dispensacionalista, né? Temos o Wayne Grudem, pré-milenista. Temos aí Hernandes Dias Lopes, amilenista. E temos o Jonathan Edwards, pós-milenista. Então temos entre um brasileiro, não é isso? Que é o Hernandes Dias Lopes. Quem nunca ouviu falar dele, vai conhecer ele aí nas internet, muito inteligente, muito sábio. Ele é amilenista, ele tem a visão amilenista. E os demais aí têm as suas visões, tá bom? O objetivo aqui é apresentar os principais pontos de vista da comunidade evangélica atual e fazer uma defesa do ponto de vista adotado pela maioria das igrejas evangélicas pentecostais. O pré-milenismo dispensacionalista, o pré-tribulacionista, pré-milenismo dispensacionalista ou pré-tribulacionista, tá bom? Que a linha racional é essa. A morte e ressurreição de Cristo marca uma era. A era da igreja marca uma segunda era. O arrebatamento marca uma outra era. Tribulação, uma outra era. Volta de Jesus, uma outra era. O milênio, uma outra era. O juízo final, outra era. E eternidade. Tá bom? Então vamos entrar agora no tópico da visão amilenista, que é defendida por Hernandes Dias Lopes, que é defendida por ele, tá bom? Depois eu posso explicar quem é ele, que igreja que ele defende, qual é o conceito melhor sobre ele, mas vamos falar sobre esse tópico amilenismo. Conceito do amilenismo, querido. Vamos entrar nesse tópico, amilenismo agora. Então precisa ser atento, que vamos falar sobre o tópico e também vamos refutar essa visão. Esta é uma visão amilenista, conceito do amilenismo. Os defensores do amilenismo afirmam que não vai existir um período de 1000 anos aqui na Terra, com Cristo reinando e Satanás preso. Então aqui já é a polêmica de tudo. Eles não defendem, entende que nossa linha racional existe um milênio, dentro da nossa visão. O amilenista não crê que vai existir esse período de 1000 anos aqui na Terra, com Cristo reinando e Satanás preso. Eles não creem nisso. De acordo com o amilenismo, o milênio está acontecendo agora e é a presente era da igreja. Ou seja, de acordo com o amilenista, estamos vivendo um período de 1000 anos. Já estamos vivendo. Ou seja, arrebatamento, tribulação, volta de Jesus, eles concentrou isso em uma só. E já estamos vivendo o milênio e já vamos viver daqui a pouco o juízo final. Então, dentro da visão dele é esse. Neste caso, Satanás já está preso. Então, eles entendem que Satanás está preso. O amilenista entende que Satanás está preso. Ou seja, a sua ação é limitada. Cristo reina nos céus juntamente com os salvos que já morreram. Ou seja, Cristo já está no céu reinando com os salvos. Então nós que estamos aqui agora, na visão deles, nós passamos pela tribulação. Passamos pelo arrebatamento e nós fomos condenados a estar aqui até esperar o juízo final. Então, dentro da visão milenista, já estamos vivendo esse período até o juízo final. Este ponto de vista é o que mais simples de todos quando se trata da escatologia. Segundo os seus defensores, nos fins dos tempos, Jesus vem, ressuscita os salvos e os ímpios.
realiza o tribunal para premiar os salvos e realiza o juízo final para condenar os ímpios. Então, dentro da visão deles, é essa plano de ação que acontece. Ele vai voltar agora, vai ressuscitar os salvos e os ímpios, vai realizar um tribunal, vai premiar os salvos e vai julgar e condenar os ímpios. Tá? Este ponto de vista é o mais simples de todos quando se trata da escatologia, segundo seus defensores dos fins dos tempos. Depois os ímpios serão lançados no largo do fogo. Os ímpios vão pular do fogo e os salvos irão habitar na Nova Jerusalém. Então, já compreendemos aqui que o amilenista, ele tem um racional já pronto e ele não entende, não compreende que existe uma grande tribulação, que existe o arrebatamento. Não, ele não entende isso, ele acha que isso é literal. Mas ele crê também, ele concorda que haverá uma nova Jerusalém, ele concorda que haverá o lago do enxofre, ele concorda que Cristo haverá um tribunal. Então, o amilenista discorda da nossa visão, mas concorda que haverá esses outros pontos. Mas isso vamos falar mais à frente. O que se fundamenta o amilenista? Agora a gente vai entender qual é o fundamento deles. Segundo os amilenistas, há apenas uma passagem que fala explicitamente do milênio, que é Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 10. Eu vou abrir com você aqui Apocalipse, eu vou fazer essa leitura com você. Apocalipse do capítulo 20, do 1 ao 10. E vamos fazer essa leitura rápida para que a gente entender como que se fundamenta esse tópico. Então eles entendem que essa é a única passagem que fala do milênio. Tá? E dessa forma não faz sentido usar para sustentar o acontecimento literal. E vai dizer assim, ó, olha, verso 1 ao verso 10, no capítulo 20 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs um selo sobre ele para que mais não acabe. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E viu os tronos e assentaram sobre eles aqueles que foram dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, tem um milênio aqui. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado os santos, aqueles que a parte da primeira ressurreição, sobre este não tem poder, e a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Bem-aventurado, verso 6, o santo, aquele que tem a parte da primeira ressurreição, e sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e secaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganara foi lançado no fogo do enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Então, este capítulo do livro de Apocalipse sustenta o milênio, mas eles não crêem e eles acham que esse capítulo não se sustenta. Né? Para eles, a prisão de Satanás aconteceu durante o ministério terreno de Cristo, pois o próprio Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que o primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Ou seja, Mateus, no seu capítulo 2, verso 29, vai dizer esta parábola. Mas ele está explicando e eles usam esse texto para entender e sustentar sobre o milênio. Como Cristo estava na terra, então era impossível Satanás estar solto, porque como pode Cristo estar e Satanás também estar? Então eles entendem que esse texto
de Mateus, no seu capítulo 12, verso 29, sustenta esta afirmação. Como esta passagem está dentro do contexto de uma expulsão de demônio. Mateus, capítulo 12, verso 22 a 32. Então, existe um contexto sobre essa passagem. Eles interpretam dizendo que Jesus amarrou o valente, Satanás, e por isso os demônios estão sendo expulsos. Então, ele sustenta que os demônios estão vindo na terra nesse período que estava vindo, né? Porque o rei deles estavam aprisionados. Então, eles estavam querendo fugir de alguma forma, né? Eles sustentam isso. Quando as 70 retornam do evangelismo, dizem que os demônios se submeteram ao nome de Jesus. Lucas capítulo 10, verso 17. E logo em seguida Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como raio. Lucas capítulo 10, verso 18. Então Cristo está ensinando que ele viu. Então esse acontecimento não necessariamente foi naquele instante, tá? Esse acontecimento foi naquele primeiro acontecimento que está relatado sobre a grande confusão que houve no céu. Mas ele sustenta dizendo que aquele instante fez com que Satanás fosse preso. Eles também argumentam que a Bíblia diz, em pelo menos 3 passagens, que haverá apenas uma ressurreição. Não? João, no seu capítulo 5, verso 28, né? A gente vai lá em João, no capítulo 5, eu vou fazer essa leitura, tá? Eu vou me ater muito à Bíblia para que vocês entendam e a gente não perca o fio da meada. Estamos falando sobre a milenista ainda. João, no seu capítulo 5, né? Verso 28 e 29. João, no seu capítulo 5, 28 e 29. Então, vamos lá, vai dizer assim, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem e bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, existe uma passagem bíblica que afirma a ressurreição. Outra passagem bíblica está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 24, no verso 15. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 24, vamos estar lendo aqui também. Pega a sua Bíblia comigo, acompanha comigo essa passagem, tá bom? 24, no verso 15. Verso 15 do capítulo 24 de Atos. Tendo esperança em Deus, como este mesmo, também espero de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, mais uma passagem que argumenta e embasa sobre a ressurreição, tá bom? E depois tem também o livro de Daniel, no capítulo 12, verso 2, que também vai especificar também isso. Depois você abre na sua casa e você lê também esse capítulo. Dessa forma, a ideia de 2 ressurreições, uma antes do milênio e outra depois do milênio, parece não ter muita base bíblica. Então eles entendem que haverá essa ressurreição, mas essa ressurreição já é para julgamento. Tá? Não é aquela ressurreição que haverá em arrebatamento. Agora vamos refutar, queridos. Vamos agora entrar pela parte da refutação. Vamos começar a refutar o amilenismo. Agora é o ponto, é o encrave aqui, e é onde você precisa entender bem essa parte para que você compreenda dentro da nossa visão. Vamos refutar. Apenas uma passagem bíblica não é suficiente para comprovar o milênio. Ponto. Isto não é verdade, pois apenas uma passagem fala sobre a Torre de Babel e nós cremos que este acontecimento foi literal. Então, dentro da nossa visão, entendemos que a Torre de Babel foi literal, né? Algo literal, e não adianta que o milênio só por ter... só tem uma passagem, então não tem mais base bíblica para comprovar Apocalipse. Não, está muito bem escrito ali, capítulo 20 de Apocalipse, que fala que existirá 1000 anos e que ele reinará por 1000 anos. Mas só está ali, O importante é que está ali, né? Então entendemos. Satanás foi amarrado durante o ministério de Jesus e continua até agora? Este argumento não faz nenhum sentido, pois o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 3, afirma que ele será lançado em um abismo que posteriormente será selado. Então, se o livro de Apocalipse, que eles refutam, vai dizer
que ele posteriormente será selado, não é isso? Então ele não foi preso. Ele vai ser lançado, depois vai ser selado, então ele não está preso, correto? Então, dentro da nossa visão. Ou seja, a sua ação será nula durante este período milenar. Então, neste período do milênio, Satanás não terá ação dentro da nossa visão. Então, já refutamos aí o fato de ele foi amarrado durante o ministério de Jesus e continua até hoje. Então, você crê hoje, você que está ouvindo isso, você crê que Satanás está amarrado? Ele não está fazendo nada, ele está preso? Então, você crê nisso? O milenista crê que ele está preso e ele não tem poder para nada. Então, o que está acontecendo hoje é a maldade do homem, não tem ação maligna, não tem ação de demônios, não tem ação. Isso é o que eles creem, tá bom? Satanás foi amarrado durante o ministério de Jesus e continua até hoje. Então, outro ensinamento. Se Satanás tivesse sido amarrado quando Jesus estava na terra, hoje não teremos a sua ação. Mas não é isso que observamos, nem isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, no seu capítulo de número 5, verso 18. Vamos para 1 Pedro, para a gente compreender se de fato é isso. Tá bom, vamos lá. Haverá apenas uma ressurreição? As passagens bíblicas que afirmam sobre uma ressurreição, né, que é aquela que acabamos de ler, não exclui a ideia de duas ressurreições. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, Apocalipse capítulo 20 vai dizer que é bem-aventurado aqueles que tiveram parte na primeira. Se tem a primeira, significa que haverá a segunda. E neste caso, a primeira ressurreição acontece antes do milênio e a segunda ressurreição depois do milênio. Então, a primeira ressurreição é antes do milênio e a segunda após, dentro das nossas visões. Haverá duas ressurreições, queridos. A primeira é em arrebatamento, que vamos entender, haverá um arrebatamento, sobe. E a segunda é no milênio, depois do milênio. Então, dentro das nossas visões. Vamos agora falar sobre o pós-milenismo. Conceito do pós-milenismo. Agora acabou a milenista. A milenista, quem defende essa ideia é o nosso brasileiro, né? O Hernandes Dias Lopes. Tá? Agora o pós-milenista é Jonathan Edwards, que defende esta visão. Ele é defensor dessa visão. Vamos para o conceito pós-milênio. Então, pós-milênio, então quer dizer que existe o milenista, aquele que já está vivendo, crê que está vivendo o milênio. O milenista, ele já está vivendo. O pós-milenista, ele crê que tem alguma coisa aí. Então, vamos lá. Os defensores dos pós-milênio afirmam que Cristo vai voltar após o milênio. Opa, né? Tem já uma diferença de um para outro. Para ele, esse período de 1000 anos não é literal. Significa que a igreja vai crescer, influenciar o mundo quando chegar o momento em que haverá uma grande paz mundial. A maioria das pessoas que se converterão e o cristianismo influenciará todas as áreas da sociedade. Cristo não vai reinar fisicamente aqui na terra, mas vai reinar em nossos corações. Pós-milenista, ele já tem uma visão diferente do milenista. Já leu aqui, nessas passagens aqui, que eles levam muito para o lado literal. Assim como os amilenistas, os defensores dos pós-milênios acreditam que Jesus volta no final deste período. Ressuscita uns para ser condenado e ressuscita outros para morar na nova terra. A diferença dos amilenistas e pós-milenistas é, para o amilenista, haverá a manifestação do anticristo, um período em que Deus vai derramar sua ira antes da volta de Jesus. Os pós-milenistas têm uma perspectiva mais otimista em relação ao avanço do evangelho na sociedade. Ou seja, o pós-milenista, queridos, ele vai crer que a pregação do evangelho vai contagiar o mundo e vai gerar uma paz mundial. E esta paz mundial vai gerar amor, e este amor vai contagiar, e todos serão felizes para sempre. Isso eles pensam assim, um pós-milenista. O milenista já crê que haverá uma ação maligna. Mas o
pós-milenista não crer nisso, crer que haverá uma paz. Né? O que ele se fundamenta? Qual é o fundamento pós-milenista? Para seus defensores, a grande comissão é um exemplo de que o evangelho vai propagar com grande poder em todo o mundo. Foi-me dada a ordem, Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, vai dizer: foi-me dado toda a autoridade no céu e a terra. Portanto, vão e façam discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhe ordenei, e eu estarei com vocês até os confins do tempo. Então, o pós-milenista crê que esta grande comissão vai povoar a terra e pregar o evangelho e haverá uma paz eterna ali. Eles creem nisso. Segundo eles, a parábola sobre o crescimento do reino também confirmam o avanço do evangelho. A parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, 31 e 32. E a parábola do fermento, Mateus capítulo 13, verso 33. Então, essas duas parábolas, dentro dessas duas parábolas, eles se fundamentam que haverá embasamento através dessas duas parábolas, tá bom? Depois vocês façam essa leitura aí na casa de vocês, desses dois livros, dentro desse estudo que eu estou fazendo, para que vocês entendam melhor, tá bom? Não vou ler porque é muito grande essa passagem, mas eu posso só dar uma pincelada aqui, tá? Em Mateus, no seu capítulo 13, no 13, né? No 31 e 32, que é o fundamento deles, que ele se fundamenta nessa passagem, nesse tema bíblico, nessa parábola da mostarda, né? Do grão de mostarda. Então eles usam esse fundamento para explicar que essa grande palavra que Deus enviou, que Jesus deixou para a gente pregar o evangelho, que essa grande comissão vai fazer com que o mundo muda. E paz, meu querido, tem gente que crê nisso ainda, tá? Mas não é essa a intenção, tá? Não é essa a intenção. Eu vou deixar isso claro lá na frente para que você entenda que não era este o objetivo de Cristo. Vamos entender isso lá na frente. Ó, verso 31 vai dizer, outra parábola que propõe, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no campo, e a qual realmente da menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e faz-se a árvore de sorte que vem as árvores do céu, e se alinham os seus ramos. Olha que coisa linda! Uma pequena semente gera-se uma grande planta, a maior entre todas. Então, ele está aí explicando que uma semente vai gerar coisa muito grande, tá? Mas ela não gerará este tipo de paz, tá, queridos? Não é esse tipo de paz que ele vai gerar. Não é isso. Não é sobre isto que o livro está dizendo, né? No 33, que é a outra parábola do fermento, depois você também pode ler a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher torna para introduzir as 3 medidas de farinha até que tudo esteja levadado. Tudo isso Jesus explicou em parábola à grande multidão e falava em parábolas. Então, eles creem nisso, tá? Vamos refutar agora essa visão do pós-milenista? A grande comissão não significa que o evangelho vai ser aceito pela maioria. Não vai ser aceito, não foi aceito, mas existe uma maioria que tem aceitado. O mundo hoje, ele é cristão. Podemos se dizer que a grande maioria dele é cristão. Foi, então cresceu, vai crescer mais, vai depender daquilo que vamos fazer. Mas ela não gerou paz, entende? Não vai gerar paz agora, essa paz que imaginamos, né? O que pode ser observado ali é uma afirmação em que Jesus tem todo o poder e que o evangelho deve ser pregado. Ou seja, ele está usando ele, ó, o poder está sobre mim. Pregue sobre mim que vocês vão pregar sobre Deus, tá? As duas parábolas que falam sobre o crescimento do reino não afirma nada sobre o tamanho desse reino. Afirma em que ela vai ser pregada e que na medida em que ela for pregada, né, vai ter crescimento. E que todos que encostar nela vão crescer. Então ela afirma isso. Seria uma interpretação muito simplista. Afirma que o crescimento do reino, nesta parábola, se refere apenas ao crescimento numérico, né? A visão otimista dos pós-milenistas sobre o avanço do evangelho não condiz com a realidade. A próprio Jesus disse que a porta estreita é quem conduz à vida eterna. Então tem a estreita, tem a larga, no Mateus capítulo 7, verso 33.
Além de mais, no fim haverá muitas perseguições e a apostasia será grande. A Bíblia diz que haverá muita tribulação, muito tormento, muita dor, ranger de dentes. Então, não se firma o pós-milenismo nessa visão deles de amor, queridos, que haverá um amor, esse amor contagiará. Não é isso, isso é uma visão errônea, mas é uma visão muito simplista, que a gente vai pregar o evangelho e vai todo mundo. Esse seria o melhor dos mundos, mas não vamos viver isso nessa fase, tá bom? Então, o pós-milênio, ele é diferente do milenista por isso. A milenista é racional, crê no milênio, já estamos acontecendo. O pós-milenista crê que a gente vai viver um momento de paz, e essa paz será muito grande. Agora vamos conhecer o pré-milenista, né? Falamos do amilenista, pós-milenista, agora vamos falar do pré, antes, né? Antes, vamos lá. Conceito do pré-milenismo, queridos. Pré-milenista afirma que o milênio é literal. E quem é que crê no pré-milenista? Vamos lá, para a gente entender o pai do pré-milenista. O pré-milenista é Norman Geisler. Depois pesquisa, Norman Geisler, que é o pré-milenista, ok? Haverá um período de 1000 anos que vai acontecer aqui na Terra, após o retorno de Cristo em glória e o tribunal das nações. Então, o pré-milenista acredita, diferente do amilenista, que acredita que haverá um período de 1000 anos. Tá? Cristo vai reinar fisicamente junto com os salvos. Ele crê que Cristo reinará aqui fisicamente. E Satanás será amarrado para não enganar as nações. Capítulo 20. Então, ele crê no livro de Apocalipse, no seu capítulo 20. Né? Ele entende que leu aquilo ali, creu no milênio e creu que haverá uma ação de Deus ali e uma ação contra Satanás. Os sobreviventes das grandes tribulações não aceitarão a marca das bestas, também participarão do milênio aqui na Terra. Estamos falando do pré-milenista. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem na mão. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Este ponto é criticado pelos amilenistas. Para eles, não faz sentido as pessoas com o corpo glorificado viver juntamente com aqueles que não tiveram glória do corpo ainda. Então, existe um povo que vai ter o corpo glorificado e existe aqueles que vão estar na terra. Então, vão viver junto? Como assim vão viver junto? Né? Eles não conseguem entender isso. Que explicação é essa? Que Cristo vai vir, vai trazer o povo que saiu da terra, que foi glorificado, e vai viver junto com a terra? Vai gerar uma confusão? Então, existe essa confusão entre eles. No entanto, o próprio Cristo que viveu na terra com o corpo glorificado durante 40 dias. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-lhe a eles e deu muitas provas indiscutíveis que estavam vivos. Apareceu-lhes ainda por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Há dois tipos de pré-milenismo. O pré-milenismo dispensacionalista, que é o pré-tribulacionista, e o pré-milenismo histórico pós-tribulacionista. Então vamos entender. Agora entramos a nossa visão. Dentro da nossa visão. Vamos, dentro do pré-milenista, existe a diferença do amilenista, pós-milenista. Agora vamos entender. Então é pré-milenista. Então, se já é pré, já é nossa. Mas calma. Existe pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Vamos falar do pré-tribulacionista. O pré-milenista, dispensacionalista ou pré-tribulacionista acredita que Jesus vem de forma secreta, ante a grande tribulação. Arrebatamento, período de 7 anos de grande tribulação, a vinda de Jesus em glória. Pré-tribulacionista. Depois deste período, vem em glória e lança no lago do fogo a besta e o falso profeta. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Ressuscita os salvos, institui o reino milenar. Arrebatamento, período de 7 anos de grande tribulação, a vinda de Jesus, período de 1000 anos do milênio, novo céu e nova terra. Pós-tribulacionista, depois, o pré-milenista histórico, o pós-tribulacionista, acredita que Jesus vem após a grande tribulação.
Ou seja, não haverá um evento chamado arrebatamento da igreja, somente a vinda de Jesus de glória. Aqui está a grande separação dos nossos pensamentos com os pensamentos dos pós-tribulacionistas. Somos pré-tribulacionistas. Os pós não creem em arrebatamento. Eles acreditam que existe um período atual da igreja, que é o que estamos vivendo. Vamos entrar na grande tribulação. Vamos viver uma grande tribulação. E vai vir uma vinda de Jesus. Não haverá arrebatamento. Pós-tribulacionista não crê em arrebatamento. Ele crê na vinda de Jesus. Ele não crê no arrebatamento. Ele crê que estamos vivendo um período da igreja agora. E tudo de ruim está acontecendo que a Bíblia falou. Agora vai vir a grande tribulação. Período de 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de muita tribulação. E depois vai vir a vinda de Cristo. Depois disso, os outros acontecimentos. Esta diferença entre eles acontece porque o pré-tribulacionista acredita que Deus ainda tem um plano com Israel. Nós acreditamos que Deus ainda tem um plano para Israel. Para ele, Israel é diferente da igreja. Assim, o Todo-Poderoso vai tratar com os judeus durante a grande tribulação. Deus ainda tem um plano para a sua terra querida. Ele ainda tem. O pós-tribulacionista acredita que Deus não tem mais nada a tratar com Israel, somente com a igreja. Neste caso, a igreja é o novo Israel de Deus e os crentes passam pela grande tribulação. Então você vê, queridos, que o pós-tribulacionista, ele crê que quando eles recusam Jesus na cruz do Calvário, ele não crê. Deus, ele já muda a sua perspectiva contra Israel. Não é isto. Não é isto, querido. Deus ainda tem um propósito para com Israel. A Bíblia diz que Israel é o termômetro da terra. Deus ainda tem um plano com a sua nação escolhida. Por isso haverá a grande tribulação, que a grande tribulação haverá para tratar com Israel. O pré-tribulacionista, dispensacionalista, somos nós, que cremos nas eras. Acreditamos que haverá o arrebatamento. E para acontecer uma grande tribulação, precisa de um caos no mundo. Um caos precisa acontecer. E que caos é esse que precisa acontecer? Precisa acontecer algo em que vai parar toda a terra. A Segunda Guerra não parou toda a terra, a Primeira Guerra não parou toda a terra, a Covid não parou toda a terra, mas o arrebatamento vai parar toda a terra. Porque uma terça parte do mundo subirá. Subirá. Serão levados como um piscar de olhos. A Bíblia diz que virá como um ladrão. Levou a sua igreja. Subiu. O povo foi. E haverá uma confusão no mundo. E aí alguém tem que isso aqui é muito forte, vamos entrar nisso depois. Alguém tem que resolver esse problema do mundo. O mundo está um caos. Alguém precisa resolver o problema do mundo. Aonde está o povo que estava aqui? Aí entra a primeira fase da grande tribulação, que já é a besta e o falso profeta. Entra essa fase. E aí essa aí é um outro estudo, fique comigo no outro estudo, mas para que você entenda, na nossa visão, Pastor Felipe, qual é a visão assembleiana, raiz? É a visão pré-tribulacionista, que crê que estamos vivendo a era da igreja e que vamos viver o arrebatamento, nós iremos viver o arrebatamento. Depois do arrebatamento, não vamos viver mais. Só vai viver quem não foi escolhido neste grande dia. E eu quero crer que você e eu seremos escolhidos, queridos. Eu quero crer que você foi escolhido para esse grande dia. Conclusão desta segunda aula. Diante de tudo isto que estudamos, podemos concluir que todas as denominações levam a sério a palavra de Deus. Tem uma base bíblica. Ninguém aqui inventou uma moda. Todo mundo tem uma base bíblica. E o mais importante disso tudo, né? Que não importa o que vem antes ou depois da tribulação, mas o importa é que
todos viverão com Deus, né? O importante é que ele vai cumprir a sua promessa. Entretanto, defender as visões bíblicas, né, nos deixa até confortáveis. Mas devemos aceitar que todos concordam unanimemente, todas as visões concordam unanimemente. Ele virá, o desejado das nações virá e julgará toda a sua igreja. Queridos, segunda aula, bem extensa, assista ela pausadamente, com a Bíblia na mão. Eu passei para vocês dentro das nossas visões pré-tribulacionistas, mas se você se identificou com a milenista, não tem problema. Se você se identificou com a pós-milenista, não tem problema. O importante é que ele virá. Agora, acontecerá o que está previsto. O que eu passei para vocês acontecerá, não tem como. Israel será tratada com Deus. Deus tratará Israel de uma forma diferenciada. A Bíblia não esconde isso. Israel sofrerá danos irreparáveis, mas eles serão selecionados. A igreja sofrerá danos irreparáveis se ela permanecer na grande tribulação. Aqueles que subir, dê graça, porque aqueles que ficar vão sofrer. Deus abençoe, excelente aula para você e aguarde a terceira aula que vamos tratar, que é o dispensacionalismo.